Olá, paz para todos, sejam sempre bem-vindos, Pastor Marcos Moreira, mais uma vez trazendo um resumo do sermão para vocês. Hoje o sermão 111, comer é pecado? Que pergunta, né? Pois bem, deixe o seu like, faça sua inscrição no canal, deixe o sininho para receber a notícia dos novos vídeos que são lançados semanalmente no canal, e também compartilhe esse vídeo e o link desse vídeo com outras pessoas, para que outros possam também responder essa pergunta: comer é pecado? Será que comer é pecado? Rapaz, vocês podem responder para mim, eu vou entender essa resposta tranquilamente, né, pastor? Se a gente não comer, a gente vai perecer, vai morrer, e é verdade. Se a gente não se alimentar, a gente vai tender a morrer, né? Tende a morrer, não pode, não existe isso. O ser humano suporta uma certa quantidade de dias sem comer nada, né? Bebendo só líquido. Sem líquido dura no máximo em torno de 3 dias. Mais do que isso, a vida se vai. E comer, dizem que em torno dos 15, 16 dias, tomando certos líquidos para repor alguma coisa, é possível também, mas eu não estou falando aqui de jejum, eu não estou falando aqui de um jejum especializado, embora o jejum é assim, se faz um jejum até 10 horas, até 12 horas, até 14 horas, mas depois você come, né? Durante aquele dia você come. Ou você faz um jejum de 24 horas, mas depois de 24 horas você também come, volta a se alimentar e assim por diante. Sobre o jejum, temos lá o nosso resumo do sermão, o jejum de Esther, que é muito interessante. Depois faça uma busca e assista, que também é muito interessante. Mas por que eu estou dizendo e fazendo essa pergunta? Comer é pecado? O texto bíblico de Romanos 14, 15. Vamos ler para ficar inteirado do assunto e saber por que essa pergunta. Ora, na pregação do Evangelho, tranquilos, não estou mudando de ideia, na realidade tudo que eu falo é sobre também a pregação do Evangelho. Ao pregar o Evangelho, você tem que visitar muitas pessoas, né? Você tem que ir na casa de outras pessoas. Então às vezes você visita pessoas em outros países, com outras culturas e outros hábitos. Já imaginou se você for um evangelista, um pregador do Evangelho, e chegar, por exemplo, lá na Índia, na Tailândia, e naqueles lugares onde a forma de alimentação deles é extremamente diferente da nossa? Claro que lá também tem os alimentos que nós conhecemos, mas você é convidado para participar da pregação do Evangelho numa comunidade um pouco mais afastada de um centro urbano, e as pessoas têm um hábito de comer certas coisas e te oferece aquilo, e agora como vai fazer? Então, comer essas coisas estranhas e diferentes vai ser pecado? Né? Se vocês observarem o texto que eu citei para vocês, ele vai dizer para a gente não escandalizar as pessoas, o irmão principalmente, mas também a gente não deve escandalizar uma pessoa para o qual nós vamos estar visitando para pregar o Evangelho. Você chega na casa de uma pessoa, ele te oferece uma coisa que você não tem hábito de comer, é uma coisa dentro do natural dos alimentos que nós temos no Brasil, e você às vezes nunca experimentou, e aí vai simplesmente rejeitar o alimento. É complicado. Aí eu vou fazer só uma ressalva, e é interessante, uma ressalva ampla, inclusive. Agora, se você tem problema, por exemplo, você tem intolerância à lactose, não pode comer nada com leite, você diz para a pessoa claramente: olha, eu tenho intolerância à lactose, então todo leite comum, sem tirar a lactose, eu não posso beber o leite. Toma um café sem leite, toma um chá, toma um suco, entendeu? Ah, eu tenho problema com glúten, que é o trigo. Olha, eu tenho problema com glúten, o bolo. Tá lindo esse bolo, tu tá com vontade de comer, mas eu tenho problema com isso. E aí, ou experimenta um pedacinho bem pequenininho para não dar uma reação, porque o glúten é uma espécie de alergia que a pessoa tem, ou pede um pão, come um pão seco, né? E às vezes também tem glúten, o trigo também tem glúten, tem que tomar cuidado, ou um pão, ou pede para fritar um ovo, ou faz outra coisa, ou toma um suco com uma fruta.
o que fazer e como fazer, ao invés de simplesmente dizer, não quero. O cara, às vezes, tem pessoas que respondem isso com arrogância. Porque chega no lugar e o lugar não tem a cara que ele quer. E tem isso, né? Será que tem isso, pessoal? Será que para pregar o evangelho nós temos que chegar nos lugares que tem que ter a cara que a gente quer? Ou nós temos que ter a cara que eles precisam que nós tenhamos que ter a cara? Paulo disse que ele se fez de fraco para conviver com os fracos, se fez de forte para andar com os fortes, se fez de grego para andar com os gregos, se fez de romano para andar com os romanos, se fez de, sabe, de fariseu. Ele era fariseu de origem, e ele pregava para os fariseus, para os judeus, para os gentios. Ele não tinha isso. Por quê? Então, por isso nós percebemos que Paulo foi um grande pregador do evangelho, porque ele não tinha medo de fazer e interagir com as pessoas. Nós temos que entender que comer ou não comer é pecado quando nós escandalizamos as pessoas. Nós sabemos, nós temos uma linha de pessoas que pregam o evangelho, que são os adventistas, que têm certos cuidados e hábitos com relação a algumas coisas. Eles são apegados a certas palavras da Bíblia, não estou falando contra isso. Cada um segue o evangelho e a palavra de Deus conforme é designado no seu coração, e aí eles guardam o sábado e não comem certas coisas. E a palavra de Deus realmente diz algumas coisas lá no Antigo Testamento, fala sobre comer certas coisas, camarão, peixe com pele, agora peixe com escama pode. Então assim, tem coisas que pode, tem coisas que não pode. Entendam o que eu quero dizer, que se você vai pregar o evangelho num lugar e a pessoa te oferece um feijão com farinha, e agora você vai pegar miúde perguntando pro cara, e o seu feijão aí, tem carne de porco? O seu feijão tem rabo de porco? Tem pé de porco? É complicado. Peça, sabe, é complicado. Eu sei que é complicado também para um adventista que está me ouvindo, e ele vai dizer assim, não, pastor, mas eu não posso seguir a sua doutrina. E eu aviso lá no meu blog, sermãodisposição.blogspot.com, que é para tomar cuidado que a doutrina não te atrapalhe. Eu não quero atrapalhar nenhum irmão de igreja, mas eu quero dizer, sabe, meu irmão, se você é pregador do evangelho, você chegou num lugar, não tinha conhecimento do que ia acontecer, a pessoa te oferece um alimento, se você se negar a comer aquele alimento, vai ser um escândalo para o evangelho, para a palavra de Deus? Meu amigo, coma o feijão, peça perdão a Deus depois, santifica e depois adiante. Se você for voltar no lugar, e você antes de sair de lá, fala com ele, olha meu irmão, eu sou adventista, e nós adventistas, nós não comemos isso, nós não comemos aquilo, nós não comemos aquilo outro, nós guardamos o sábado. Então você se você me convidar para vir aqui te visitar no sábado, eu não posso vir, porque eu estou longe de você, mais de um estádio de distância, tem a medida certa. Os adventistas sabem muito mais do que eu não sei, eu não lembro bem qual é em quilometragem, mas eu sei que a medida estádio é uma medida de distância do Antigo Testamento, também no Novo Testamento. Então compreendam que, sabe, se for escandalizar, o comer e o não comer, porque se você chegar também num lugar e começar, sabe, a pessoa te oferece uma bolachinha, e você já pede para almoçar, e já senta na mesa, e já mete a mão nas coisas, e come de maneira escandalosa, de maneira desregrada. Um momento. Tal coisa também vai servir de escândalo para o evangelho da palavra de Deus. Então, não pode ser assim. Então, comer ou não comer vai depender da condição e da situação. Então, não é você fazer ou não fazer. É você saber como e onde agir, como agir, sendo você uma pessoa que prega o evangelho, que é a palavra de Deus. Então, como eu estava dizendo, não é o comer ou não comer, mas a oportunidade de pregar o evangelho e levar a mensagem de Cristo Jesus a todos os lugares. Eu digo para vocês que em certos lugares, como a Índia, e esses que eu falei, Tailândia, tem também a própria China, na Coreia. A Coreia, só recentemente, é que a Coreia lançou uma lei federal, nacional, como queiram, proibindo comer carne de cachorro. É isso que eu estou dizendo para vocês. Eles
comiam, ou até alguns ainda comem carne de cachorro. Nesses lugares eles comem como se fosse carne de gado, como se fosse carne de galinha, sabe? Como a gente come carne de galinha e de gado aqui. Então lá eles comem certas carnes e certas coisas que são pra gente como espanto. É claro, e voltando a repetir sobre esse assunto, no tom de que se é uma coisa que vai trazer mal à sua saúde, claro que você vai explicar para a pessoa, olha, eu tenho esse problema de saúde, eu não posso comer tal coisa, ou até mesmo, se é oportuno, se é aberto, você pode dizer que, olha, eu sou adventista, eu sigo uma linha doutrinária, né? E a minha igreja tem uma linha doutrinária, então eu não posso comer galinha com sangue, eu não posso comer carne de porco, eu não posso comer isso, eu não posso comer aquilo. Se o irmão não se importa, o irmão vai ficar zangado se eu comer só o arroz e o feijão. Vou fritar um zoião, já ouviu falar de zoião? Meus amigos, a gente frita um zoião. Mas leve na esportiva, saiba como falar, como anunciar o porquê você pode ou não pode comer aquilo. Entendeu? Para você não escandalizar a vida da pessoa, não afastar a pessoa do evangelho antes mesmo dela chegar. E fica difícil pregar o evangelho se você espanta a pessoa antes mesmo dela compreender o que é o evangelho de Cristo Jesus. Eis a mensagem de hoje. Comer é pecado? Não. Mas escandalizar é inadequado e pode até ser pecado se você levar a pessoa para o caminho errado, do entendimento errado da pregação do evangelho. Se você assustar as pessoas, em vez de trazê-las para o reino dos céus, a pregação das boas novas de Cristo Jesus. Como diz a mensagem para vocês de hoje, o resumo do sermão, eu peço para vocês leiam depois, lá no sermão à disposição.blogspot.com. Deixe o seu like, o seu joinha, faça a sua inscrição no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência e nos vemos no próximo vídeo.